Fala pessoal, bom, não é segredo para ninguém que eu sou contra o giro de carteira. Eu penso que quando o investidor fica comprando e vendendo ativos em excesso, ele aumenta a sua probabilidade de tomar decisões equivocadas, acabando incorrendo em prejuízo. No entanto, sim, há situações em que eu sou a favor da venda de certos ativos, eu sou a favor do desinvestimento em certas ações. Eu construo uma espécie de lista de observação negativa. Eu faço isso porque eu não acredito que uma decisão, um resultado de forma isolado da empresa é suficiente para que me faça vender as ações daquela empresa. No entanto, eu faço uma lista de observação negativa e eu vou analisando aquelas condutas daquela empresa se eu vejo que ela se torna uma conduta reiterada. Quando isso acontece, eu vejo que a empresa começa a tomar um caminho que não me agrada como investidor. E, portanto, eu começo a pensar em vender essas ações e sair dessa posição. Uma das empresas que recentemente eu coloquei nessa lista de observação negativa foi a Taesa. Eu vejo a companhia tomando um caminho hoje um pouco preocupante com relação, principalmente, à falta de capacidade de apresentar crescimento e também com relação ao endividamento da empresa que vem crescendo exponencialmente. Então, pensando nisso, nós vamos analisar hoje o balanço que foi soltado pela Taesa ontem com relação ao quarto trimestre de 24 e também com relação ao ano fechado. E nós vamos confirmar se a empresa vem mantendo essa sua posição negativa, né, que me chama atenção negativamente, ou se a empresa nesse resultado vai apresentar algum ponto de inflexão que nos faz, como investidores, voltar a olhar a companhia de outra forma, porque sempre foi uma companhia de qualidade. E reiteradamente, de forma mais recente, ela vem mostrando que deixou a desejar. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos analisar a divulgação do resultado da Taesa. Então a primeira coisa que eu sempre gosto de analisar nos balanços, nos resultados da empresa, é como está a capacidade da empresa de gerar caixa, como está a capacidade dela de gerar receita. E aqui nós já vemos algo que me chama atenção negativamente, e que é o que tem me chamado atenção negativamente de forma reiterada da Taesa. A receita líquida ajustada da companhia, ano após ano, ou seja, 2023 e 2024 foi praticamente a mesma, pessoal. Parece até mentira. Como é possível que uma empresa consiga manter a sua receita líquida exatamente a mesma, sem qualquer variação? Uma estagnação que demonstra que a empresa realmente vem confirmando aquela minha hipótese de que ela se encontra estagnada. É uma empresa que não tem capacidade de subir as suas receitas, tanto ano após ano, quanto trimestre após trimestre. Ela demonstra uma estabilidade. E aqui nós vemos, com relação ao EBITDA, que é uma forma mais limpa de analisar os resultados da empresa, que isso se repete, pessoal. Ano após ano, o resultado da EBITDA da companhia ajustado é praticamente o mesmo. A margem não se altera em nada, os valores brutos não se alteram em nada, pessoal. Isso aqui é algo extremamente negativo para uma companhia como a Taesa, que é uma companhia elétrica, porque são companhias que, em tese, deveriam ter uma capacidade de repasse de preço acima do que a inflação. Nós falamos muito disso no vídeo com relação à CPFL, que as companhias elétricas geralmente têm essa capacidade de repassar nos seus preços o valor da inflação acumulada no período. E além disso, a Taesa ela é uma companhia que a maior parte da sua receita ela é reajustada pelo IGPM e não pelo IPCA. Sim, ela tem uma parte da receita que é ajustada por IPCA, mas salvo engano, é próximo de 40% da receita e 60% reajustado por IGPM. O IGPM que, em tese, deveria ser mais afetado pelo dólar, por mudanças cambiais, mais do que o IPCA. Tá? É por isso que, inclusive, durante o período de pandemia e um pouco depois da pandemia, a receita da Taesa teve um boom um pouco mais expressivo, porque ela se beneficiou de uma forma disparada que bateu o IGPM, que beneficiou, portanto, os seus contratos que foram reajustados com base nesse índice. No entanto, pessoal, nós vemos que no passado mais recente, isso não tem acontecido. Nós vemos até mesmo o OPEX, o investimento realizado pela companhia, beirando a estabilidade, o que também não é positivo, porque nós devemos lembrar que as companhias elétricas, quanto mais investimento ela faz na sua operação, futuramente isso resulta em maiores RAPs, em maiores receitas contratadas. Portanto, dessa primeira fotografia que nós estamos analisando da companhia aqui, pessoal, se já é uma fotografia que, ao meu ver, é muito negativa, porque isso daqui me demonstra que aquela hipótese que vinha manchando, ao meu ver, claro, a imagem da empresa, ela está se confirmando. É uma empresa que se encontra estagnada, uma empresa sem capacidade de aumento de sua geração de caixa. E aqui nós vemos o lucro líquido da companhia de 2024 para o ano de 2023, um aumento muito inexpressivo, um aumento muito pequeno, em razão de correção monetária, que são os índices, né, que ela vai aplicando, e nós vemos que praticamente o que mais tem uma expressividade aqui durante
esse aumento de lucro líquido de 23 a 24 é em razão da correção monetária, do IGPM, aqui, principalmente, que eles trazem, que é o que nós conversamos há pouco. Então, isso daqui me chama atenção negativamente, pessoal. Aqui nós vemos os projetos em construção da companhia, que é o que eu gostaria de ver sendo entregue futuramente, porque nós vemos aqui os prazos de construção desses projetos em andamento da Taesa, são prazos um pouquinho mais longos, ali 2027, 2028, mas a Taesa, ela tem histórico, sim, de entregar os seus projetos antes do que o prazo previsto. Então é possível que num futuro próximo aí a Taesa consiga antecipar esses projetos e entregue esses projetos, aumentando assim a sua receita. No entanto, ainda assim, pessoal, são poucos projetos, tá? A Taesa sempre foi uma companhia que teve costume de sempre impactar e surpreender o mercado com um projeto sendo entregue a cada trimestre. E o que nós estamos vendo no passado mais recente é que esses projetos parecem não estar tendo a capacidade de suprir sequer aquele RAP que está sendo perdido pela empresa em razão dos projetos que estão vencendo, né? E aqui nós vemos os projetos em construção da Taesa, que muitos já foram reproduzidos ali naquele gráfico que nós acabamos de ver, e nós temos aqui alguns contratos que foram assinados entre 2022 e 2024, que estão com prazos em conclusão, aqui de 27 a 28, todos eles em andamento. Então, por um lado, a primeira imagem foi negativa, mas por outro lado nós vemos aqui que nós temos uma quantidade razoável de projetos que estão sendo entregados, que muito provavelmente serão incrementados no RAP, ou seja, nas receitas contratadas da Taesa futuramente. Agora, eu não posso deixar de comentar, pessoal, também, que algo tem me chamado a atenção negativamente com relação às companhias de transmissão. Nesse passado mais recente, eu tenho observado que os leilões das linhas de transmissão, eles estão sendo realizados com uma concorrência muito mais forte do que eles eram realizados há 10 a 5 anos atrás. Vocês devem se lembrar que há pouco tempo atrás, quando o Barsi começou a popularizar no mundo dos investimentos, ele começou a introduzir essa ideia de investimento em companhias de transmissão, porque, segundo ele, eram receitas contratadas por períodos longos de tempo que eram reajustados pela inflação, e ele tem razão nisso. No entanto, como isso acabou se tornando o filé mignon do setor de energia elétrica, como ele próprio nomeou, eu percebi um aumento da concorrência das outras companhias que não faziam transmissão e começaram a vir para a área de transmissão e participar dos leilões. Eu comecei a perceber com isso que os leilões que foram realizados, eles foram realizados com grandes deságios, levando a essas companhias, uma vez que elas contratavam esses projetos e colocavam em execução, aquela receita que era contratada, essas companhias aceitavam um deságio muito grande para poder ganhar, porque pensem que o leilão de transmissão é um leilão das companhias com o governo. Aquela companhia que aceitar um maior deságio, ou seja, aceitar uma menor receita, leva esse leilão. Portanto, em razão do aumento da concorrência, eu percebi que deixou de ser um setor tão atrativo quanto já foi. Isso, por si só, acredito que já foi motivo suficiente para fazer com que a Taesa deixasse de conseguir repassar tanto assim as suas receitas, conseguir aumentar tanto as suas receitas. E aí acabou chegando a um problema que eu vejo hoje como um fator mais preocupante na Taesa, que é o seu endividamento. Aqui nós vemos que de 2023 para 2024, ela chegou a passar as 4 vezes de EBITDA de dívida líquida. 4 vezes o EBITDA em dívida líquida, né? O que é um valor extremamente alto para uma companhia como a Taesa, que vem mostrando uma estagnação, ou seja, falta de capacidade de crescimento. E aqui nós vemos que a dívida da Taesa, ela é atrelada 60% ao IPCA e 40% ao CDI. Lembrando que o CDI hoje se encontra em um auge desde muito tempo, pessoal. Desde o início dos anos 2000 nós não tínhamos uma Selic tão alta assim. Portanto, uma companhia com um endividamento tão alto e atrelado em grande parte ao CDI, machuca muito o resultado da companhia. É lógico que por mais que nós tenhamos aqui um cronograma de amortização de médio para longo prazo, ou seja, a partir de 28, de 29 para frente, aumentando a capacidade da empresa de rolar essa dívida, isso é um fato positivo. Agora, por outro lado, isso acaba gerando uma maior dificuldade da empresa de conseguir um rating mais benéfico, conseguir fatores de dívidas, de juros mais baratos. Então isso acaba pesando financeiramente na companhia, que é o que nós conseguimos ver aqui. Resultado financeiro da companhia, nós vemos que as suas despesas, ou seja, despesas com juros e com variações cambiais, ela vem aumentando trimestre após trimestre. No quarto trimestre de 2023 ela teve uma despesa financeira de 200 milhões, agora essa mesma despesa já passa da casa dos 300 milhões. Um aumento de 6% apenas com juros pagos. Ou seja, isso daqui me chama muito a atenção negativamente como acionista de uma empresa. Muito daquela receita, muito daquele caixa que a empresa está gerando, está indo para pagar juros, pessoal. Então, isso daqui acaba sendo somado ao fator que a companhia sempre teve um histórico favorável ao acionista de distribuição de proventos.
No entanto, eu acho que os dividendos, os proventos aos acionistas, eles têm que ser equalizados dentro de uma balança ao longo prazo. Eu não sou investidor de curto prazo. Para mim, de nada adianta uma empresa me pagar um dividend yield alto nesse ano e nos anos seguintes a empresa passar pagando juros de dívida. Eu prefiro que ela reduza um pouco os dividendos desse ano que nós estamos corrente e ao longo do tempo ela consiga ter um custo menor com juros por meio do pagamento imediato de dívida. Isso acaba me chamando a atenção porque faz já um tempinho que a Taesa vem, parece que contraindo dívida e pagando juros para agradar acionista. No entanto, me chamou a atenção aqui que, na verdade, parece que não é bem uma decisão que está nas mãos da empresa. O que eu acabei notando é que a companhia possui no seu estatuto social uma determinação de que 50% do seu lucro líquido IFRS, ou seja, a métrica internacional, né, que mede essas métricas contábeis, ele obrigatoriamente tem que ser destinado para dividendos, conforme está previsto no Estatuto Social da companhia. E mais recentemente, eles até reduziram do regulatório para 75% do lucro líquido. No entanto, isso acabou ainda ficando abaixo do que aqueles 50% que são determinados pelo Estatuto da companhia. Ou seja, esse dividendo de 900 milhões que eles estão propondo agora, é o provento mínimo que é previsto pelo Estatuto da Companhia. Ou seja, me parece, ok, se por um lado a companhia no passado, no médio passado, teve uma capacidade muito grande de distribuição de proventos, porque foi impactada positivamente pelos reajustes de GPM, aumentando a sua receita, eu acredito que eles devem ter acreditado que esse momento benéfico para a empresa seria mais duradouro e implementaram algumas travas na companhia, de dividendo mínimo, que agora parecem estar colocando a companhia como um refém do seu próprio fator de destaque. Eu reconheço que a Taesa, nos últimos 5 a 10 anos, ela teve como destaque o fato de pagar muitos dividendos. Eu tenho certeza que se nós abrirmos aqui, o dividendo médio da companhia ao longo dos últimos 10 anos deve beirar os 10%. É muita coisa, um histórico recorrente de pagamento de dividendos assim. No entanto, me parece que agora a companhia se encontra em um momento muito diferente do que ela já se encontrou. Tá? Então me parece que ter travas e ter amarras tão rígidas com relação a pagamento de dividendos e pagamento a proventos, hoje talvez me deixaria com o pé atrás com relação a ser investidor da Taesa. Aquilo que, em um determinado momento, no passado, já foi um motivo que atraiu os investidores para a Taesa, ou seja, uma regra rígida de pagamento de dividendo, parece, ao meu ver, agora ser um motivo que coloca um grau de atenção na empresa. Porque a empresa parece realmente estar virando refém daquilo que ela sempre fez, que foi pagamento de dividendos. Portanto, se ela não consegue se livrar de uma imposição do seu próprio estatuto, que determina o pagamento de dividendo mínimo, enquanto ela está endividada a um grau de 4 vezes o seu EBITDA, isso daqui me chama atenção muito negativamente. Isso me faz a fazer comparações. Como nós sempre conversamos aqui, pessoal, o ato de investir é o ato de fazer comparações. Se nós formos pegar hoje o retorno implícito das ações da Taesa, e nós podemos fazer isso por meio de vários cálculos, a Taesa ela tem um dividend yield médio estimado ali na casa dos 8, 9, 10%, médio pode ficar na casa dos 9 a 10%, e com isso nós conseguimos calcular um retorno estimado do acionista, já que é uma empresa que não vem apresentando um crescimento, pessoal. Isso que me chama muito a atenção. Portanto, me parece que nesse momento, se nós fôssemos comparar um dividend yield, ok, se nós aproximarmos um pouco para cima de 10%, esperando que a empresa vai conseguir manter esse dividend yield de 10%, e comparar, por exemplo, com uma renda fixa, que hoje nós estamos conseguindo algo próximo da casa dos 14%, deixa de ser interessante para mim fazer uma escolha de um dividend yield de 10% dentro de uma companhia que não está apresentando crescimento, sendo que eu posso ter uma renda fixa a 14%, que é o que nós sempre chamamos de custo de oportunidade. Estar posicionado em uma empresa que paga 10% de yield, mas que não cresce, me parece que é um custo exageradamente alto para nós investidores. Principalmente em um momento que nós temos empresas pagando, ok, talvez um dividend yield atual ali na casa dos 7%, dos 8%, como nós temos várias empresas de qualidade pagando isso, no entanto que ao mesmo tempo entregam um crescimento, que é o que nós sempre conversamos aqui. O investidor de longo prazo, ele não deve olhar simplesmente o dividend yield de 10%, mas ele deve olhar primeiramente pela capacidade de crescer esse dividend yield pelo dividend yield on cost. É muito mais interessante ao investidor optar por uma empresa que paga 7%
na atualidade, mas com uma capacidade de crescimento e que esse dividend yield em algum momento de 7 possa virar um dividend yield de 15, de 20, de 30, do que uma empresa que vai te apresentar um dividend yield de 10, no entanto com uma probabilidade altíssima de daqui a 5 anos ainda estar pagando os mesmos 10%. O custo de carrego de uma empresa que não apresenta crescimento é extremamente alto. E existe um fator extremamente positivo na Taesa, que eles sempre tiveram uma capacidade de gerenciar os seus custos e os seus projetos de forma ímpar. Acho que sempre foi uma das melhores governanças e controles financeiros de todas as companhias do Bovespa, talvez esteve ali no top 10, desde o período em que eu acompanho a empresa. E isso acaba se tornando um fator de esperança. Mas é complicado, né, pessoal, quando nós estamos investindo com base em esperança, vendo a companhia tomar um risco, tomar um caminho de uma alavancagem de 4 vezes, aumentando o seu custo com pagamento de juros, e nós nos basearmos apenas em esperança. Afinal de contas, governança e equipes internas de empresas vêm e vão, pessoal. O que garante que essa companhia, que é a Taesa de hoje, é a mesma companhia que apresenta a mesma qualidade de controle de custos e controle financeiro, controle de dívida que ela já apresentou em outro momento. Portanto, isso acaba me chamando a atenção negativamente. Por outro lado, também negativamente, nós temos aqui o cronograma de vencimento de muitas das concessões, porque os contratos que são feitos pelas companhias de transmissão, eles são contratos com períodos extremamente longos. No entanto, eles terminam, pessoal. As pessoas esquecem que os contratos de transmissão possuem prazo de validade. E aqui nós começamos a ver um volume muito grande dessas concessões que começam a vencer a partir de 2030. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou dar um zoom maior para tentar facilitar. Pessoal, 2030 não é tão longe assim. É daqui 5 anos. Nós vemos um volume muito grande aqui de concessões que se finalizam de 2030 até 2032, com RAPs consideráveis, pessoal. Ou seja, são obras, são concessões e projetos que vão se encerrar, reduzindo ainda mais a receita que já se encontra estagnada. Ou seja, será que essas obras que vão vencer de 2030 a 2032 vão ser supridas por esses poucos projetos que a companhia está apresentando aqui pra gente? E apenas o fato da companhia perder receita e perder EBITDA pode fazer a empresa se endividar mais ainda, mesmo sem a dívida bruta aumentar. Porque vocês devem saber que a dívida líquida frente ao EBITDA, que é o nível de alavancagem que nós usamos e que o mercado usa, é uma fórmula que compara a dívida frente ao EBITDA. Portanto, se o EBITDA diminui, se a receita diminui, consequentemente, o seu nível de alavancagem, mesmo sem aumento bruto, pode subir para 5, para 6 vezes e passar por um período de turbulência, como a Auren está passando agora, na casa dos 6. Pode parecer uma distância muito grande de uma alavancagem de 4 para 6 vezes, mas se uma empresa que se encontra estagnada, na verdade, entrar em um período um pouquinho pior, é bem capaz que isso aqui aconteça, pessoal. E aí uma empresa que sempre teve um índice premium pode acabar se tornando uma qualquer na empresa. Isso poderia gerar uma reprecificação muito forte. Enfim, a conclusão que eu tive deste resultado da Taesa é que para mim foi um resultado morno, de neutro para negativo, porque eu vejo a empresa continuando essa recorrência de resultados sem apresentar crescimento, o que me chama atenção negativamente, pessoal. Deixem aqui nos comentários se vocês são acionistas da Taesa, se não são, se estão preocupados com essa situação também, e deixem sugestões para novos vídeos. Claro, não esqueça de se inscrever, deixar o joinha no vídeo e compartilhar com os colegas. Até mais. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.